Olá a todas e a todos, meus queridos irmãos e irmãs, e quem quer que vocês sejam muito bem-vindos a este canal. Meu nome é Abdias, lembro a vocês que sou testemunha de Jeová, muito orgulhoso de ser e, é claro, profundamente convencido de que esta organização é realmente a do verdadeiro Deus Jeová. Se vocês quiserem conhecer meus argumentos sobre esse assunto, remeto vocês aos vídeos 3, 4 e 5 deste canal. Este vídeo é uma continuação dos vídeos número 6, 7 e 8, dedicados a essa obediência cega. Há aqueles que nos governam, a quem somos incentivados muito regularmente, o que, na minha opinião, não é absolutamente bíblico e que, como provou o desastre durante a pandemia, pode até ser extremamente perigoso, chegando a provocar a morte de nossos queridos irmãos e irmãs. E é por essa razão que esse assunto me é particularmente caro. O objetivo é que, no futuro, os irmãos e irmãs possam saber como reagir, quais são seus direitos aos olhos de Jeová, se alguns anciãos lhes derem instruções sobre assuntos totalmente pessoais e supostamente deixados à total consciência dos irmãos e irmãs. Dado que essa palavra instrução aparece o tempo todo na organização, nós lhes damos instruções. Vocês devem obedecer às instruções que lhes são dadas, etc. Seria bom definir o que é uma instrução, ou melhor, a diferença entre uma ordem, uma instrução e uma sugestão. É importante esclarecer isso para entender o grau de obrigação de obediência que é exigido dos irmãos e irmãs. Por exemplo, uma ordem. Eu te peço para fazer algo, você deve fazer, porque eu tenho autoridade para exigir isso de você, como pode ser o caso de um chefe, de um superior, etc. A sugestão, eu acho que essa maneira de fazer seria a melhor, mas você faz o que quiser. Esse é o seu problema, sua decisão pessoal. Entendemos, fazemos o que queremos, não teremos nenhuma represália ou sanção. Esse é o nosso problema pessoal. Uma instrução agora. Definição do Google. A instrução tem como objetivo ajudar a pessoa a realizar uma tarefa ou um processo. Fim da citação. Portanto, diríamos a alguém: é isso que você deve fazer para realizar esse processo com sucesso. No caso da organização, seria como dizer a um irmão ou a uma irmã: nós te instruímos instrução para que você possa fazer as coisas corretamente, subentendendo que é como Jeová deseja. O que implica de forma muito clara que, se você não seguir a instrução que a organização te dá, se decidir fazer as coisas de outra maneira, isso não é certo. Porque, evidentemente, você não está se deixando ser instruído. É por essa razão que as instruções dadas pela organização são percebidas pelos irmãos e irmãs como ordens, e certamente não como sugestões. A prova disso é que os irmãos e irmãs que não obedecem seriam considerados rebeldes, desobedientes, e poderiam ser ameaçados de perder seus privilégios. Nós analisamos no vídeo anterior, o número 8, o parágrafo 20 da página 20 da Sentinela de 1º de outubro de 1994, que proíbe rigorosamente todos os anciãos de se intrometerem na vida privada dos irmãos e irmãs para privá-los de sua liberdade de decidir e tomar suas próprias decisões quando se trata de decisões pessoais e que não envolvem nenhum princípio bíblico. Nós, obviamente, mencionamos a gestão da crise da Covid, sem comentários. Vamos então examinar algumas outras situações, por exemplo, a obrigação de obedecer às instruções em caso de perigo de catástrofe natural ou possíveis futuras catástrofes naturais, etc. Na Sentinela de dezembro de 2022, página 19, parágrafo 12, podemos ler o seguinte: também podemos receber instruções sobre confinamento, evacuação, maneiras de obter produtos de primeira necessidade, ou sobre quando e como prestar socorro nós mesmos. Não obedecer pode colocar em risco nossa vida, mas também a dos anciãos. Fim da citação. Portanto, entendemos claramente a obrigação de obediência neste parágrafo. Tranquilize-me, você não quer colocar em risco a vida dos mais velhos desobedecendo às instruções, quer?
Neste parágrafo, estamos falando sobre instruções da organização para nos obrigar, por exemplo, para nos confinarmos. Mas desculpe, é uma decisão completamente pessoal. Eu não sou um bebê. Eu também tenho uma TV. Eu também tenho o rádio. Eu também tenho uma Bíblia. Eu também tenho um cérebro. Eu também sei tomar minhas próprias decisões. Durante a grave crise de 2020, muitas e muitas pessoas infelizmente morreram por causa do rigoroso confinamento imposto, por uma lamentável falta de cuidados médicos adequados ou, tragicamente, por suicídio. Se essa escolha não vem das autoridades governamentais, então é 100% pessoal. O mesmo vale para uma evacuação. Eu posso, por exemplo, ter informações diferentes das dos anciãos, ou até mais completas, que poderiam me levar a não evacuar, por exemplo. Mas, mais uma vez, essa escolha é 100% pessoal. Em seguida, ele fala neste parágrafo sobre a possibilidade de colocar em risco a vida dos anciãos se não obedecermos. Por que não? Bem, o pequeno Abdias vai resolver esse problema para você em 13 segundos. Do alto do púlpito, a comunicação será a seguinte: queridos irmãos e irmãs, saibam que, se alguns decidirem não seguir as instruções dadas em caso de catástrofe, os anciãos podem não conseguir arriscar suas vidas para ajudá-los. Vocês terão que assumir a responsabilidade por suas escolhas. É simples, não é? Então, por que os membros do corpo governante e os anciãos sentem-se obrigados a ameaçar o tempo todo seus irmãos e irmãs, expulsando-os ou insultando-os, chamando-os de irmãos e irmãs desobedientes, rebeldes, se eles não obedecem à sua maneira de pensar em assuntos totalmente pessoais? Por mais que eu tente analisar o problema de todos os ângulos na minha cabeça, não encontro nenhuma razão válida para o modo como eles agem. Por outro lado, há um perigo muito importante para o povo de Jeová. Um perigo que apresentarei ao final desta série de vídeos. Outro exemplo, os estudos longos. Mais uma vez, por mais que eu tente analisar o problema de todos os ângulos na minha cabeça, não consigo entender qual é o problema da organização com os estudos longos. Vamos pegar o exemplo de um jovem que decide se tornar médico porque sempre sonhou em cuidar das pessoas. Pois bem, os pais poderiam ser desassociados se ficar comprovado que apoiam ou incentivam seus filhos nesse sentido. Desculpe, mas o que isso te importa? Se o jovem se sente capaz de manter uma boa espiritualidade mesmo fazendo estudos longos, isso é problema dele. O que isso tem a ver com você? Ele é maior de idade, faz o que quiser. Você realmente acha que um irmão limpador de vidros é mais espiritual do que um irmão médico? Ele está colocando a espiritualidade dele em risco? Como é que você sabe disso? Você está no coração dele? Você está na cabeça dele? Ouça o meu testemunho, por favor. Havia em uma das minhas antigas congregações um casal, ambos muito inteligentes, que tinham uma profissão muito bem remunerada. Eles tinham 2 filhos, um menino e uma menina. Os dois, assim como os pais, muito inteligentes. Visivelmente, os pais não deram importância às instruções do corpo governante sobre os estudos longos. E, portanto, seus filhos seguiram um longo percurso universitário. Até onde eu sei, os filhos sempre tiveram uma perfeita regularidade em suas atividades espirituais até hoje. Mas melhor ainda, o filho, tendo uma formação universitária particularmente interessante, acabou trabalhando meio período em um bairro comercial de uma certa capital europeia. Trabalhando meio período e ainda assim ganhando um salário. Particularmente invejável por suas altas qualificações, acredite se quiser, ele servia como pioneiro permanente. Tudo isso enquanto assumia suas responsabilidades dentro de sua congregação, enquanto o irmão,
modelo, o famoso lavador de vidraças trabalhava das 8 horas ao meio-dia, das 14 horas às 20 horas para suprir as necessidades de sua família. No entanto, talvez eu vá surpreender vocês porque pessoalmente não incentivo ninguém a fazer longos anos de estudo. E compartilham em grande parte a visão dos irmãos do corpo governante, que incentivam os irmãos e irmãs a levar uma vida simples. No serviço a Jeová, concordo totalmente com eles. O que eu não consigo entender é, mais uma vez, essa obsessão em ameaçar os irmãos e irmãs que decidirem agir de forma diferente em questões totalmente pessoais e de consciência. Você quer fazer longos anos de estudo? Faça longos anos de estudo. Mas se der errado, você só poderá culpar a si mesmo. Nós te avisamos. E de fato, qual é a realidade? Bem, se a organização avisou os irmãos e irmãs sobre o perigo que longos anos de estudo representam para a sua espiritualidade, ela fez o seu trabalho diante de Jeová. Jeová não pode lhe reprovar nada. Então qual é o sentido? Ameaçar os irmãos e irmãs de punição se eles não pensarem como você, sobre uma questão pessoal. Outro exemplo, o corpo governante explicou em uma comunicação que não aprovava sites de encontros para as testemunhas de Jeová. O que significa, na linguagem da organização, que se descobrirem que você está inscrito em um desses sites, você corre o risco de ter problemas. Essa comunicação explicava os perigos que poderiam existir nesses sites de encontros. Mas, mais uma vez, os irmãos e as irmãs não são crianças pequenas, são adultos plenamente responsáveis e, portanto, devemos tratá-los como tal, com o devido respeito. Atualmente, existem alguns artigos da organização que tratam desse assunto e que são extremamente bem redigidos. E que expõem todos os diferentes perigos que podem existir ao frequentar esses sites de encontros. Esses artigos não condenam o fato de que os irmãos e irmãs se inscrevam nesses sites. Então, será que a visão do corpo governante mudou nesse aspecto? Ou será que um corpo de anciãos ainda poderia usar aquela comunicação de cerca de 10 anos atrás para se intrometer, mais uma vez, na vida privada dos irmãos e irmãs? Outro exemplo, a escolha de um cristão possuir uma arma para se proteger sua família, obviamente respeitando as leis do seu país. Alguém poderia me explicar como se proteger de 3 indivíduos que invadem sua casa, que querem fazer mal a você e a sua família, que têm o demônio nos olhos e que talvez só saiam dali quando tiverem se divertido plenamente? Saciar-se com sua esposa e sua filha. Essa situação acontece todos os dias no mundo. Qual pode ser o pensamento de Jeová sobre esse assunto? Bem, Jeová exige que, diante de um possível perigo, os cristãos tomem providências para se proteger. Seria possível chegar ao ponto de possuir uma arma? O que Jeová pensa sobre isso? Jeová condenaria um cristão que decidisse possuir uma arma para se proteger ou proteger sua família? Na Despertai, de 8 de julho de 1991, página 13, podia-se ler Êxodo capítulo 22, versículos 2 e 3, vou citar para vocês. Se um ladrão for surpreendido em flagrante arrombamento, se ele for golpeado e morrer, não se será culpado de assassinato. Mas se isso acontecer depois do nascer do sol, será considerado culpado de assassinato. A organização dá a seguinte explicação. Esse versículo fala do caso em que um ladrão era mortalmente ferido ao entrar numa casa durante a noite. Essa medida de autodefesa era considerada um assassinato, pois o malfeitor poderia ter sido identificado e processado judicialmente. Mas à noite, teria sido difícil para o dono da casa ver o intruso e certificar-se de suas intenções. Portanto, se alguém matasse um visitante indesejado à noite, não era considerado culpado. Fim de citação. Não era considerado culpado, evidentemente, como já entendemos, aos olhos de Jeová.
O estudo da Bíblia é realmente interessante porque nos ajuda a compreender o pensamento de Jeová. Você vivia no antigo Israel, uma ou mais pessoas mal intencionadas invadiam sua propriedade à noite. Jeová te dizia: faça o que quiser, meu amigo. Se você quiser correr o risco de neutralizá-lo calmamente, deitá-lo em um sofá e fazê-lo falar sobre sua infância para avaliar seu grau de periculosidade, vá em frente, não há problema. Agora, se você preferir acabar com ele, eu não vou te culpar por absolutamente nada. Pois é, foi Jeová quem também exigiu que seus servos trabalhassem. A espada na cintura durante a reconstrução da muralha de Jerusalém. Foi também Jeová quem autorizou seu povo a se armar e a se defender contra seus inimigos. Ele não via nenhum problema nisso. As escrituras gregas cristãs não mudam absolutamente nada na forma de pensar de Jeová. O que é condenado é agir com violência quando poderíamos claramente evitar isso. Romanos 12, 17 a 19, podemos ler: Não retribuam a ninguém o mal com o mal. Procurem fazer o que é bom aos olhos de todos os homens, se possível. No que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Mas, amados, não se vinguem, mas deixem agir a ira de Deus, pois está escrito: a vingança pertence a mim. Sou eu que retribuirei, diz Jeová. Certamente em referência a Deuteronômio 32, 35. Portanto, a pergunta seria a seguinte: será que, sem recorrer à violência, posso proteger minha vida ou a vida da minha família, minha virtude ou a virtude da minha família? Se for o caso, tanto melhor. Se não for o caso, eu encorajo todos a estudar o pensamento de Jeová para entender o que ele permite que você faça e quais medidas ele permite que você tome para se proteger e proteger os seus. Visto que em nenhum lugar a organização explica claramente até onde o cristão pode ir em uma situação extrema, me parece lógico considerar que essa questão é uma questão pessoal e de consciência. No próximo e último vídeo, proponho que tiremos um tempo para examinar o mecanismo de comunicação que o corpo governante utiliza para promover essa famosa obediência cega àqueles que nos dirigem. Analisaremos o filme em 2 episódios, produzido pelas Testemunhas de Jeová e que você pode assistir gratuitamente no site jpw.org. Ele se intitula Deixe Jeová traçar o seu caminho. Esse filme é, na minha opinião, uma ferramenta bastante poderosa que a organização utiliza justamente para incentivar os irmãos e irmãs a obedecerem cegamente a qualquer instrução que possam receber. E nessa ocasião, farei aos meus queridos irmãos e irmãs uma pergunta particularmente pertinente, e será muito esperto o testemunha de Jeová que conseguir me dar uma resposta. À minha direita está o vídeo principal deste canal e à minha esquerda você pode clicar na bolinha para se inscrever. Obrigado por ouvir e até muito em breve.